Vamos ao vivo com a repórter Daiane Daletese para trazer para a gente os detalhes sobre o que ocorreu por ali. Daiane, foi mesmo o namorado que atirou? A polícia está considerando um feminicídio. Boa tarde, Dai. Isso, Samuel. Boa tarde para ti, para todo mundo que está nos acompanhando. Considerando um feminicídio, Samuel, mas tem um detalhe, tá? Ele é menor de idade, ele tem 16 anos. Então foi um ato análogo a feminicídio. Quer dizer, parecido com feminicídio. Ele matou, mas não matou. A gente sabe como é que funciona, infelizmente, né? Adolescente, crime previsto, né, ali na lei, e se ele ficar preso, vai ficar preso só por 3 anos, para te ter uma ideia, depois de ter matado, então, a companheira dele de 18 anos. Ela foi identificada como Stephanie Prestes Pel, de 18 anos. Isso aconteceu ontem por volta das 7 horas da noite, bem pertinho da Arena do Grêmio, tá? A Brigada Militar foi acionada, então, por populares que ouviram, os moradores ouviram um tiro, a Brigada Militar foi acionada. Quando chegaram lá, ele já não estava mais no local, ele fugiu, mas foi capturado. Quem vai nos explicar melhor essa história é o Major, aqui do 11º Batalhão, que já está nos esperando para nos esclarecer um pouco. Major, muito obrigada por falar com a gente. Ele fugiu, vocês conseguiram capturar ele rapidamente, né? E ele estava, inclusive, com drogas. Boa tarde. Bom, boa tarde. Essa ocorrência foi na data de ontem, às 19 horas. A Brigada Militar foi acionada em virtude de uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Então, a guarnição, ciente dos fatos, deslocou até o local rapidamente. Foram menos de 4 minutos, a guarnição já se fez presente no local e localizou o autor, então, dos disparos, fugindo da residência. A dupla de policiais perseguiu o indivíduo e conseguiu deter ele a alguns metros da residência em que ele estava. Ele ainda tentou resistir, foi detido, contido, né? E após a detenção dele, os policiais localizaram alguns entorpecentes, uma quantidade bem razoável de entorpecentes que ele foi se desfazendo durante a sua fuga. Foram todos apreendidos esse material. Ao fazer as averiguações na casa, então, chegou lá na casa, encontraram essa jovem já em óbito com um disparo de arma de fogo. Um disparo só. Naquele momento ali a gente levantou um disparo, né? Se tem mais ou não, agora a perícia vai confirmar. E ele fugiu para longe ou ficou mesmo ali naquelas ruas do entorno? Ele estava tentando fugir para longe, mas como os policiais chegaram rapidamente, ele não conseguiu se afastar muito da residência em que ele se encontrava. Major, o que ele disse quando vocês descobriram, então, essa menina já morta dentro dessa casa, né, de 2 pisos? Ele falou que o que teria acontecido? Então, ao ser indagado sobre os fatos, né, com a localização dessa jovem em óbito, ele alegou que estavam brincando de roleta russa. Que é isso? Aquela brincadeira que de brincadeira não tem nada, né? Que é ver se a arma coloca um projétil ali e ver se ele vai acertar alguém. Mas isso vai ser investigado pela Polícia Civil, né? Mesmo assim, é um crime de feminicídio. Com certeza. Isso, primeiro, se é verdadeira essas alegações, né? Ainda que seja verdadeira, no mínimo uma brincadeira extremamente péssima, para não dizer outra coisa. E os fatos alegados por ele vão ser apurados, né? Porque, todavia, ele já foi autuado, né, por feminicídio, um ato infracional, por se tratar de um jovem de 16 anos. A pena é muito branda, né? Infelizmente. É 3 anos no máximo? Tem que ver durante o processo como ele vai ser condenado, né? Mas existe essa possibilidade. Ali na região, alguns moradores chegaram a relatar que eles estariam cometendo alguns furtos. Vocês não tiveram essa informação lá no local? Não, no local essa informação a gente não recebeu, mas não é de se duvidar. Porém, a gente vai seguir, né, fazendo os levantamentos para as atuações da área de inteligência, bem como a Polícia Civil agora está desenvolvendo um inquérito policial nesse sentido. Eles estavam morando ali há pouco tempo, né? Era uma casa alugada. Isso, as informações que a gente recebeu é que eles estavam ali há pouco tempo. E, claro, a gente não pode passar como menor de idade, né? Apesar, então, de ser autuado por feminicídio, tráfico de drogas, a gente não pode passar os antecedentes dele e nem dela, né? Não, a gente, agora nesse momento, não temos como passar os antecedentes dele.
tentaram conversar ali no local com algumas pessoas, mas provavelmente é difícil, né? As pessoas têm medo de falar quando isso acontece, né? As pessoas têm medo, têm receio, é compreensível, mas a gente vai estar sempre pronto para auxiliá-los, né? Foi graças a uma ligação a 190 de imediato aos fatos que resultou na prisão do autor do delito. Então a gente pede sempre a participação e a integração entre a polícia militar e a comunidade. Isso é importante falar. Daqui a pouco, se tivessem demorado para ligar ou se tivessem tido medo de ligar, verdade. ele teria fugido, entrado em uma casa e aí ia ser muito mais difícil encontrar esse assassino. Exatamente, às vezes a omissão ela é tão ou mais danosa do que a ação propriamente dita delituosa. E que não foi nesse caso, né? Pelo contrário, né? A população viu o problema e acionou imediatamente a Brigada Militar, que se fez presente rapidamente no local. Major, muito obrigada por ter falado com a gente. E Samuel, só lembrando, né? Ele foi então preso em flagrante, mas autuado por ato infracional, né? Parecido com feminicídio e com tráfico de drogas, tá? Então a pena dele vai ser bem mais branda, como se ele tivesse 18 anos ou mais. Então, daqui a pouco, infelizmente, ele já tá solto, Samuel. Mas me diz uma coisa, Daiane, a jovem de 18 anos morreu, mesmo tem alguma outra palavra mais bonitinha para contar que ela perdeu a vida? Não, aí a palavra que a gente usa pra ela que é morte mesmo, né? Ela morreu. Agora ele, né, foi usado um termo muito bonito aí, né, pelo judiciário, mas ela não, ela morreu. Obrigado, Daiane, obrigado, Major, também. De novo, né, pessoal, não tem o que fazer se não tiver uma mudança na legislação. Não é possível, claro que não deve ser repreendido como um adulto ou adolescente, pelo menos é o que eu penso agora. Crimes é crimes. Assassinou, pelo amor de Deus, gente. Vai ficar ali 1, 2, 3 aninhos, privado de liberdade, cumprindo uma medida socioeducativa, depois de ter tirado a vida de uma menina, e o pai da menina, e a mãe da menina, da jovem. Qual é o pai, qual é a mãe que cria um filho para ficar com ele só com 18 anos? Ninguém. E o que está sendo feito por esses pais? Nada, absolutamente nada. Nem um consolo os pais delas estão recebendo. Agora, quem matou tem o consolo de não responder por um crime, mas por um ato infracional análogo a um crime gravíssimo. Tirar a vida de alguém, gente. Tirar a vida de alguém. E aí tu ficar privado de liberdade, 1, 2, 3 aninhos. Não tem cabimento, chama-se impunidade. Não é uma medida socioeducativa, é uma impunidade presente, colocada em lei e que está vigorando há muito tempo e ninguém está fazendo nada para mudar. Por quê? Porque só acontece com os outros. Só acontece com os outros. Então essas pessoas que não têm a capacidade de se colocar no lugar dos outros, não têm empatia, não têm ideia do que está acontecendo no mundo, quem sabe, continuam lá fazendo seus esquemas, continuam lá buscando uma reformita para cá, outra para lá, para sobrar mais dinheiro aqui, sobrar um outro ali, para se reeleger, e não estão nem aí para a vida da gente, ó. É revoltante tudo isso, mas é revoltante demais, porque isso já aconteceu 1 milhão de vezes e não sensibilizou quem tem que sensibilizar ainda. É chocante, gente, mas é a realidade que a gente está vivendo por aí. Nossa solidariedade, nosso carinho, nosso abraço, nosso afeto aí para os pais dessa menina de apenas 18 anos que morreu dessa forma. Ninguém merece enterrar um filho. Ninguém. Vamos seguir, que tem mais informação aqui na tela da Record. Bebê recém-nascido morreu, foi encaminhado ao hospital de Estância Velha, lá no Vale dos Sinos.